meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. E o tema da nossa reflexão de hoje é: somos todos iguais? Esse tema está baseado nas questões 803, 804 e 805 do Livro dos Espíritos. Então, somos todos iguais? Se nós olharmos a nossa existência na Terra, atualmente, em todas as épocas que a história nos traz o relato, nós tendemos a afirmar com certeza que não somos iguais e, pelo contrário, que há uma desigualdade imensa. Mas nós não podemos esquecer que já temos os ensinamentos há mais de 2000 anos com Jesus Cristo, que somos todos filhos de Deus, que somos todos criados por Deus e que Deus é Pai justo e bom no nível infinito. Então, esse Pai amoroso e bom e justo não iria beneficiar algum dos seus filhos em detrimento de outros. Então, isso a gente já pode ter a certeza. E a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, já nos esclarece também, por meio do Livro dos Espíritos. Na questão 803, Kardec perguntou se perante Deus são iguais todos os homens, então, no sentido de homens, toda a humanidade, e a resposta foi sim, que todos tendem para o mesmo fim e que Deus fez suas leis para todos. E os espíritos ainda explicam que normalmente a gente diz que o sol brilha para todos, e quando a gente diz isso, nós estamos falando uma verdade maior e mais geral do que a gente imagina. Então Deus não dá todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem da mesma forma, fracos, passam pelas mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre, da mesma forma. Então Deus não concedeu nenhuma superioridade, nem pelo nascimento e nem pela morte, a nenhum de seus filhos. Então não importa a nossa condição social, as nossas características físicas, se somos feios, bonitos, magros ou obesos, não importa a cor da nossa pele, o tipo do nosso cabelo, não importa se estamos mais apegados à matéria ou não, se já desenvolvemos valores morais ou não, não importa se já cometemos erros ou mesmo crimes, somos todos filhos de Deus e temos as mesmas condições. Então, Jesus, a gente lembrar, Jesus deixou isso bem claro quando nos narrou a parábola do filho pródigo, mostrando a felicidade do pai com o retorno do filho que estava perdido. Então, Deus é assim conosco. Ele espera que voltamos ao seu seio, ao cumprimento das suas leis, para que todos nós possamos ficar felizes. Não importa o quanto estamos errando, Ele está aguardando por nós e nos dando todas as condições para voltar. E aí, continuando nas questões do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, então, se somos todos iguais, por que Deus não deu a todos os homens as mesmas aptidões? E aí, os Espíritos respondem que Deus, sendo justo, criou todos os espíritos da mesma forma, dando as mesmas condições, só que uns foram criados há mais tempo e outros há menos tempo. Uns progrediram mais rápido e outros demoraram um pouco mais. Então, por isso que a gente vê essas diferenças. Cada criatura está num estágio diferente da vida, porque nós não fomos criados todos ao mesmo tempo e também porque nós progredimos, evoluímos em tempos diferentes. Então, essa diferença que a gente verifica, ela está na diversidade dos graus de experiência que alcançamos e também da vontade que nós temos de progredir mais rápido ou menos rápido, que é o nosso livre-arbítrio. Então, é por isso que a gente verifica que uns avançam mais rápido e outros não. E isso dá a característica, dá exatamente a diferença de aptidões entre eles. Então, todos nós somos iguais perante Deus, mas nem todos vamos compreender as bênçãos divinas da mesma forma. Assim como o sol espalha seus raios por todo lugar, Deus também doa a todos nós da mesma forma, com o mesmo amor, mas nós só vamos receber essas bênçãos de Deus, esse amor de Deus, de acordo com a nossa capacidade espiritual. Então, por isso é que a gente verifica essas diferenças aparentes existentes. E para compreender as diferenças que nós temos, que nós vemos, nós temos que lembrar de tudo que nós plantamos ao longo da vida.
Então, nós temos, se a gente for olhar assim, há milênios, né, estamos plantando ódio, inveja, orgulho, ciúme, ganância, preconceito, vingança, egoísmo, violência. Então, tudo isso que nós temos cultivando ao longo de tanto tempo, nós estamos colhendo agora. Se nós plantamos coisas boas, bons sentimentos, amor, caridade, fraternidade, compreensão, paz, é isso que nós vamos colher. Então isso explica as diferenças da situação das pessoas que estão aqui, né, nesse mundo atualmente. E também as diferenças que nós observamos são explicadas pela necessidade que cada um tem de progredir. Então, se nós precisamos avançar em determinado campo, nós vamos estar vivendo nessa existência situações que vão nos favorecer essa aquisição, né, de progresso, né, esse progresso que nós precisamos conquistar. Então isso também explica as diferentes situações de todas as pessoas. Então, só que a gente tem que ter a certeza que Deus tem o mesmo amor para com todas as criaturas. Ele ama da mesma forma. E Deus ainda vai aproveitar essas diferenças nas situações em que estamos para auxiliar no progresso do mundo. Porque se temos aptidões diferentes, cada um vai cumprir o seu papel, vai fazer o que consegue, o que lhe cabe no progresso do mundo, no limite das suas forças, do seu desenvolvimento, daquilo que já conquistou. Então, cada um vai cumprir um papel útil, colaborando com Deus no progresso do mundo. E na resposta à pergunta 804, os espíritos ainda colocam que essa comunhão que nós temos, esse auxílio uns aos outros, ocorre também entre os mundos. Porque se os mundos são solidários entre si, acontece também que os habitantes dos mundos superiores, que foram criados muitas vezes antes de nós, que já estão mais avançados, eles vêm habitar o nosso mundo para nos dar o exemplo e nos auxiliar no nosso progresso também. E é isso que está acontecendo agora, que a gente sabe pela informação dos espíritos, que vários espíritos de outros mundos estão vindo encarnar no nosso planeta para nos auxiliar nesse processo de transição. Então, esse intercâmbio, né, acontece dentro do nosso mundo e também entre os diversos mundos existentes. E aí na pergunta 805, continuando nessa mesma linha, Kardec coloca: se um espírito passar de um mundo superior para um mundo inferior, ele conserva integralmente as faculdades adquiridas? E aí a resposta é que sim, que eles já disseram, inclusive em outras questões, que o espírito que progrediu não retrocede nunca. Então, tudo que nós já conquistamos, nós não vamos perder. Mesmo que o que pode acontecer é que se a gente habita um corpo mais grosseiro num mundo, né, que precisa desse corpo mais grosseiro, ou numa posição diferente, mais precária, mais difícil de expressar aquilo que já conquistamos, pode acontecer que a gente não vai conseguir, né, mostrar toda a inteligência que já adquirimos, tudo aquilo que já conquistamos, porque o meio físico pode limitar com que nos manifestemos dessa forma. Mas a gente nunca vai perder aquilo que já conquistamos, né? Seja a inteligência, seja a bondade. Se a gente pegar um exemplo para entender melhor isso, se formos trabalhar, por exemplo, num presídio, onde estão reunidas pessoas que cometerem crimes, ou num hospital que cuida de pessoas com deficiência mental, por exemplo. Se a gente vai conviver, vai trabalhar num local desse, não é pelo fato de estarmos lá que nós vamos nos tornar ou criminosos ou com alguma limitação na nossa inteligência. De forma alguma, a gente vai conseguir contribuir com o que for possível em função do meio, das pessoas que estão ali, mas nós vamos conservar aquilo que já conquistamos. Ou seja, se já não cometemos mais esses crimes, nós não vamos fazer isso de forma alguma. Se a gente já tem a lucidez e não tem nada que afete a nosso desenvolvimento intelectual, mesmo que a gente conviva com essas pessoas auxiliando, nós não vamos perder aquilo que já conquistamos, né? Então esse é um exemplo para mostrar que a gente não perde nunca aquilo que já conquistou, mesmo que a gente esteja numa situação mais difícil de demonstrar isso. Então a diversidade das aptidões entre os homens, ela se deve ao fato do grau de aperfeiçoamento de cada um.
né? Então, a situação que estamos hoje é em função daquilo que já conquistamos. Então, Deus não deu faculdade especial a nenhum dos seus filhos, a nenhum das suas criaturas, mas Ele permite que criaturas em estágios diferentes de desenvolvimento estivessem em contatos umas com as outras para auxiliar no progresso dos mais atrasados. Então, essa convivência vai auxiliar vai fazer com que nós possamos desenvolver em nós o amor e a caridade, que é algo tão importante para nós, ao mesmo tempo que ajuda no progresso dos irmãos que ainda estão necessitando, né, de evoluir mais rapidamente. Então nós não podemos esquecer, a gente sabe que somos todos iguais e que não perdemos os valores que já conquistamos. Então qual que é o nosso dever aqui? É trabalhar para despertarmos novas aptidões e exercitá-las onde quer que a gente esteja, porque dessa forma nós desenvolvemos esse amor, essa caridade e auxiliamos também no progresso do nosso mundo. Então, que Jesus nos abençoe a todos.